Olá, meu nome é Gustavo Meireles, eu sou médico radiologista, empreendedor na área da saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Nos próximos 2 episódios, falaremos sobre um assunto muito relevante, não apenas no Brasil, mas em todo o planeta, pelas diversas possibilidades na área da saúde com a transformação digital, desde o auxílio em programas de atenção primária até a utilização de tecnologias ultramodernas com a possibilidade de aumentar o acesso à saúde, melhorar a eficiência do setor e permitir um melhor cuidado para os pacientes. Para falar sobre saúde digital, perspectivas e cenários futuros, eu tenho o prazer de receber aqui hoje 2 colegas que têm se dedicado intensamente ao tema. O Dr. Carlos Carvalho, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração. E o Dr. Shao Wen, presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde e chefe da disciplina de Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP. Oi, Carlos. Oi, Shao. Grande prazer ter vocês aqui hoje para falarmos sobre esse assunto muito importante. Obrigado pela presença. Obrigado, Gustavo, pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente podendo conversar com você e com o Shao, companheiro aí de longa data. Para mim é uma honra estar aqui para compartilhar algumas reflexões com o professor Carlos e com você. E com o público, naturalmente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, por estarem aqui. Eu vou começar pelo Carlos, que é um amigo de longa data, um pneumologista super renomado no Brasil e no mundo, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, com inúmeras pesquisas em pneuma e terapia intensiva. E nos últimos anos, Carlos, acho que assim como eu também tenho feito na trajetória, estou vendo você migrando, obviamente, sem deixar de lado a sua área nativa, que é a pneuma, mas migrando muito para a saúde digital, de ânimo renovado, né, com espírito também super jovial na parte aqui de saúde digital. E eu queria saber como é que foi essa trajetória, né, assim, de uma pessoa já com a carreira super instalada na pneumoterapia intensiva. A gente vai falar um pouco mais disso depois, da tele-UTI, de todas as suas pesquisas na área. Mas como tem sido, na verdade, né, essa migração para a saúde digital? Conta um pouquinho para a gente. Na realidade, essa história ela começa com a crise do H1N1 em 2009. Na crise do H1N1 ficou evidente para nós, intensivistas e médicos da área respiratória de pacientes agudos, que o nosso serviço de saúde não tinha o menor preparo para atender casos respiratórios graves numa pandemia. A tragédia só não foi maior no H1N1 porque o vírus não tinha a transmissibilidade que nós vimos agora no coronavírus. Então, mas foi uma catástrofe. Morreu muita gente que poderia ter sido salva por falta de estrutura, por falta de conhecimento, por falta de fazer a informação rodar, a informação andar dentro do nosso estado e dentro do nosso país. Então, dentro do Hospital das Clínicas, são várias UTIs, centenas de leitos de UTI, mas cada um que internava um caso fazia de um jeito, fazia o que queria, não existia uma integração. Então esse era um problema. Se isso ocorria num hospital grande, imagina numa cidade, num estado, num país. E a letalidade foi muito alta. Então nós resolvemos montar uma estratégia de pensar numa estruturação de uma rede de UTIs para casos respiratórios graves. E fizemos essa discussão dessa estruturação que tinha 2 fases. Uma fase é ter uma UTI líder, uma UTI central, que coordenasse essas ações de traçar uma linha de cuidados, desde o momento que o indivíduo chega na terapia intensiva, quando ele deve ir para a terapia intensiva, os cuidados e a partir daí o acompanhamento pós-UTI. E essa UTI líder seria fisicamente localizada no INCOR, e isso aconteceu em 2018. O governador da época assinou uma norma para que construíssemos a UTI. Então foi construída a UTI, passamos 3 a 4 meses treinando as equipes, tanto médica quanto fisioterapia, quanto equipe de enfermagem, nos protocolos para aplicar o melhor conhecimento possível da época. E
durante um ano, testamos esse modelo. Tivemos um resultado extremamente favorável e no final de 2019 entregamos o relatório desse primeiro ano e solicitamos a implementação, a estruturação dessa rede, que era baseada em teleatendimento. Nós manteríamos a central aqui no Hospital das Clínicas e montaríamos a rede ao longo do estado de São Paulo com locais-chave, treinaríamos esse local e esse local, por exemplo, Unicamp, um hospital universitário, e aí ele treinaria aquela região. Ribeirão Preto treinaria aquela região e começaria a estruturar a rede sempre conectado com a central aqui e faríamos discussões nesse sentido. E é engraçado que no documento que eu enviei para a Secretaria da Saúde eu pus, olha, tivemos a pandemia do H1N1, mas outras pandemias virão. Isso foi em dezembro de 19. O Estado custava muito caro fazer essa implementação, o Estado não quis implementar. Aí em janeiro de 2020 eu estava meio cansado, magoado, chateado e ia me aposentar. Aí quando fui chamado para o comitê de crise da Secretaria da Saúde, porque tinha uma doença diferente na China. E aí eu vim no meio das minhas férias para participar do comitê de crise e estou trabalhando até hoje. Não parei de trabalhar desde então, foi uma sucessão de coisas. E a Secretaria da Saúde achou o projeto da telemedicina, da teleestruturação de UTIs na gaveta e pediram para a gente implantar. Então, a partir daí, a partir de março de 2020, eu comecei a discutir. Me aproximei do pessoal da TI, que eu não tinha muito contato. Aí fui descobrir que precisava ter uma plataforma, fui descobrir como que era essa história de plataforma, como conectar uma base do HC com uma base num hospital distante, montar os protocolos, a linha de cuidado do paciente da Covid-19, e começou aí a minha migração. Da tele-UTI, fui para atenção secundária, para pós-UTI, aí tive necessidade de ir para atenção primária, porque esses pacientes chegavam com as queixas de falta de ar depois de ter tido um ano de Covid, depois de um tempo de Covid veio a síndrome pós-Covid, começamos a estruturar isso, aí foi num crescendo, né? O passo seguinte foi telemonitoramento de doenças crônicas em casa, porque esse paciente não deveria mais, uma doença crônica, o paciente não tem por que procurar um hospital central, né? E comecei a estudar e ver que a telesaúde poderia ser um avanço de levar a saúde para quem interessa, que é o paciente. Então, hoje ela é centrada nos hospitais, centradas nas UBSs, nas unidades de atendimento. E ela deveria ser centrada no paciente. Então, e a telesaúde permite que eu leve a saúde para o paciente na sua casa, sem fazê-lo deslocar, sem expô-lo ao ambiente de um hospital e assim por diante. Tem que vir para o hospital, só quem está muito ruim. Excelente. Então, a gente vai contar um pouquinho mais dessa história, né? Tanto aí da tele-UTI, eu quero entender um pouco melhor como Brasil afora, pequenas UTIs podem estar conectadas e monitoradas nesse projeto super bacana que vocês têm, e também outros projetos de atenção à saúde, né, com a telemedicina. Daqui a pouquinho eu vou voltar para você, mas bacana ter a sua história e no final também eu quero que você conte aí para os mais jovens, dê algumas dicas, né, assim, para aqueles que queiram migrar um pouco mais para a área de saúde digital. Então, daqui a pouco eu volto para você, Carlos. Agora eu vou passar para o Chau aqui e saber um pouco mais da história dele, né, porque o Chau eu conheço também há bastante tempo, ele está sempre muito ligado à telemedicina e, obviamente, vocês dois durante a Covid tiveram um papel super importante. Então, Carlos citou aqui o comitê de crise da Covid, do qual ele participou ativamente, e o Chau também com a telemedicina teve um papel extremamente relevante aqui, com não só divulgação, mas com a implementação de fato, né, da telemedicina na USP Brasil afora. E queria saber um pouquinho como é que foi, Chau, a sua carreira e essa decisão de mergulhar em saúde digital de forma ampla. Primeira coisa, queria dizer que eu comecei a trabalhar com tecnologia foi de 87. De 87 até 97, eu fiquei 10 anos trabalhando com o professor Jorge Bon na área de informática médica. E em 97, o professor Jorge Bon, que é falecido no ano passado, ele quis criar a disciplina de telemedicina. Então, comecei a trabalhar com telemedicina em 97, então estou há 25 anos, um quarto de século. 5 anos antes do Conselho Federal de Medicina publicar a primeira resolução, que foi em agosto de 2002, a resolução 1643. E nesse mesmo ano, em novembro
eu, professor Jorge Bon, professor Adib Chatene, Dário Birurini, entre outros, nós criamos o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde. Eu estou presidindo a ABTMS, mas ele se chamava CBTMS. Antes se chamava Conselho e no mínimo ele tem 20 anos já. E aí só quero dizer que telemedicina é reconhecido no Brasil há 20 anos. Então está errado quando acham que é recente, que é por causa do Covid. Não, é desde agosto de 2002 que o Conselho Federal de Medicina reconhece a telemedicina. E neste caso, ele reconhecia mais teleinterconsulta, educação, entre outros, mas ele reconhecia. Eu venho trabalhando com a telemedicina desde essa época. Em 2005, dezembro, a professora Ana Estela Haddad estava no CEGETS, me convidou para escrever o projeto de telesaúde para o Ministério da Saúde. E aí nós começamos a trabalhar em 2006 e em janeiro de 2007 foi instituído o Programa Nacional de Telesaúde. Então, só quero dizer, telemedicina no Conselho Federal de Medicina é reconhecido em 2002 e a primeira vez que a palavra telesaúde surge como uma ação de governo foi em janeiro de 2007, quando a Faculdade de Medicina da USP coordenava o Núcleo Estadual de São Paulo. Tá? Então, só para ter uma linha do tempo. E aí, eu coordenei esse núcleo de 2007 até 2013, depois eu saí, a faculdade saiu, e o núcleo de telesaúde do Estado de São Paulo foi dividido em 3 grandes outros setores. E aí, em 2016, o Conselho Federal de Medicina me convidou para participar da Câmara Técnica de Informática em Saúde, reconhecendo que a Resolução 643 estava ultrapassado. Nós passamos 2016 até dezembro de 2018, reestruturando a nova resolução e resolvemos publicar no dia 9 de fevereiro de 2019. E adivinha o que aconteceu? Uma guerra civil, porque as pessoas acharam que aquilo não podia e ela foi revogada em 25 de fevereiro. Bom, eu era contra a revogação, eu era a favor de prorrogação da vigência para que nós pudéssemos discutir, mas revogaram. Aí o que aconteceu? De algo meio em paralelo com o que o professor Carlos falou, aí começou a surgir uma doença esquisita na China, e aí me vem a crise sanitária. Aí o Conselho Federal de Medicina se viu que eles não deviam ter revogado, porque agora ele não tem mais nenhuma base para a aplicação da telemedicina na crise sanitária. E aí, inclusive, no dia 19 de março, eu estava ligando para uma das representantes da plenária no Conselho Federal de Medicina, que representa o Conselho Regional, disse, olha, ou vocês aprovam alguma coisa de urgência, ou nós vamos ter problema. E aí o Conselho Federal de Medicina emitiu o ofício 1756, autorizando teleinterconsulta, telemonitoramento e teleorientação, enviou ao Ministério da Saúde, e o ministro da Saúde, na época, no dia seguinte, publica a portaria 467, autorizando a teleconsulta. Então, nesse ínterim, o que nós tivemos é algo que aceitava a teleconsulta por causa do Ministério da Saúde e as outras 3 por causa do arcabouço dado pelo Conselho Federal de Medicina. E eu já vinha desde 2019 interagindo com a deputada Adriana Ventuna, que simultaneamente, em 15 de abril, foi sancionada a Lei 13.989, instituindo a Lei de Telemedicina. Durante a pandemia, ou a crise sanitária, nós tínhamos esse arcabouço. E à medida que isso foi funcionando, aí me convidaram de novo para participar da comissão, e nós começamos a rediscutir a resolução 2227, e em fins de 2021 nós tínhamos terminado o texto, mas como estava ainda em crise sanitária, o Conselho Federal de Medicina não podia fazer o encaminhamento, até que foi indicado que ia encerrar a crise sanitária. Aí aprovaram o texto e se tornou a resolução 2314, que é a resolução definitiva de telemedicina, instituindo 7 modalidades de serviço. Então, a minha trajetória foi mais ou menos isso, com participação no Conselho Federal de Medicina e no Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde. E atualmente eu estou trabalhando também como presidente da BTMS até o ano que vem. Muito bacana, muito bom. É interessante saber também, né, toda essa história da telemedicina, porque a gente lembra muito no pós-Covid, né, e toda a discussão que teve ali sobre pode fazer, não pode fazer, a primeira consulta tem que ser presencial, mas uma história muito mais longa do que essa, e acho bacana para quem está nos ouvindo conhecer melhor, né, e saber todo o esforço que vocês fizeram, né, para que fosse viabilizada. E talvez eu complementaria mais 2 coisas.
A Adriana Ventuna, em 2020, encaminhou um projeto de lei que no dia 27 de dezembro foi sancionado como a Lei de Telesaúde, a 14.510, que muda o SUS. Então isso é algo relevante. E agora, no dia 26 de setembro, ela também está abrindo a Frente Parlamentar de Saúde Digital. Então você vê que o Brasil está acordando para organizar a parte ético-jurídico. O que nós precisamos fazer é que nem o que o professor Carlos está fazendo. Concretizar em realização, porque agora nós temos um suporte ético-jurídico. Nós podemos começar a trabalhar e tornar em fato. É uma coisa importante, por exemplo, a gente, quando estava fazendo teleinterconsulta com UTIs, nós não sabíamos se um médico em São Paulo podia dar uma sugestão ou indicar um tratamento num paciente em Rondônia, porque o meu CRM era de São Paulo. E se eu fosse atender em Rondônia, eu teria que tirar um CRM de Rondônia. Então a gente estava num limbo muito difícil e essa legislação veio resolver isso. Então, só em dezembro de 22 é que acalmou sendo uma lei, né? Pacificou o problema, né, Chau? Totalmente. E o Conselho Federal de Medicina também eliminou o conceito de territorialização. É que você fala, então, esse esforço ele é importante para estruturar um serviço eficiente de telemedicina e telesaúde, né? Então, o professor Carlos, ele foi da fase heróica, né? E fica naquela fase, será que pode, não pode, vamos tentar. E no fim, deu tudo certo. É um ponto bem interessante que vocês estão trazendo, porque por mais que hoje tenha isso bem definido, eu vejo colegas meus aqui, vou citar a teleradiologia, né? Acho que talvez vocês tenham acompanado. A teleradiologia foi uma precursora da telemedicina como um todo. E até hoje, eu pego colegas meus radiologistas e falo, puxa, mas eu preciso dar um laudo, mas o paciente está em Minas Gerais, o meu CRM é de São Paulo, então eu não posso. Ainda tem, por mais que tenha já uma lei, né, ali vigente, as pessoas não sabem muito bem como que podem fazer, né? Então é muito bom vocês trazerem esse ponto, tanto aqui dessa parte da tele-UTI, você citando do atendimento de um paciente remoto, o Chau também citando do fim dessa territorialização da medicina, né? Então foram passos muito importantes que foram dados ao longo dos últimos anos. Posso acrescentar mais uma coisa? Lógico. Já que você falou da radiologia, o professor Giovanni Cherry. O professor Giovanni Cherry, em 2003, ele era diretor da faculdade. E que naquela época, um dia antes, ele perguntou para o professor Jorge Bon, tem um Banco Alfa, ele está querendo investir na Faculdade de Medicina da USP, que é um projeto. E aí nós encaminhamos um projeto de telemedicina e o Banco Alfa gostou. Então, eu vou dizer que, nesse caso, o professor Giovanni, olhando um futuro, ele institucionalmente apoiou o projeto junto ao Banco Alfa, o que nos permitiu, de 2004 até 2007, criar a maior estrutura de telemedicina intra-hospitalar. Só para lembrar que, naquela época, estava sendo lançado o 3G. E a internet era de cabo coaxial. Então, com o recurso do Banco Alfa, nós conseguimos montar uma rede de educação e pesquisa. E a rede RUT, que hoje se fala muito, que é a Rede Universidade de Telemedicina, só começou a entrar em ação em 2006. E para organizar as salas de videoconferência, eles vieram visitar a Faculdade de Medicina da USP. Então, aqui só para dar um detalhe, que a Faculdade de Medicina da USP sempre teve uma liderança em induzir o progresso, um processo estruturante de telemedicina no país. É ótimo, a gente vê hoje esse progresso com 5G também nascendo lá, né? O Giovanni também à frente, o Instituto de Radiologia, ali o Inova HC. A gente vai falar um pouquinho mais da USP depois e dessa abertura da universidade para inovação. Eu vou voltar para o Carlos agora para falar da UTI. O Carlos citou aqui de UTI para TI, né, Carlos? Você tem que fazer essa migração, mas você tem inúmeros projetos na terapia intensiva. A gente estava falando aqui antes também sobre as UTIs lá do Hospital das Clínicas, né? De 20 a 30 UTIs, é isso mesmo? É. Por aí, né? Umas 30 fácil. Umas 30, com uns 500 leitos, quer dizer, é algo gigantesco. E eu queria entender como é esse projeto da tele-UTI conectada e como que ele pode ajudar, por exemplo, um pequeno hospital do interior do Brasil, né? É possível hoje ter um padrão de qualidade do HC num hospital remoto, numa UTI? Projetos de tele-UTI, eles já existem no Brasil desde 2015 com os PROADs dos hospitais de excelência. Então já existia esse tipo de teleconsultoria. Quando veio a pandemia e a Secretaria da Saúde nos solicitou,
Anteriormente, nós tínhamos feito um benchmark nesses hospitais que já faziam e tinham umas ideias sobre as soluções que eles fizeram e resolvemos que nós poderíamos fazer um pouco a mais. Principalmente levando em conta a capacitação das equipes de lá. Então, formamos um grupo de médicos nos nossos protocolos e a partir daí, médicos, fisioterapeutas e enfermeiros, e a partir daí a nossa equipe de saúde passou a fazer a discussão com eles lá, e para fazer isso, nós tínhamos gravado esses protocolos em EAD para eles assistirem previamente, era um curso de 8 horas mais ou menos, só para dar as bases, porque na época da pandemia, da crise sanitária, como o Shaw muito bem lembrou, muitas vezes nesses hospitais, nessas cidades, que não tinham médicos intensivistas e tinham que dar plantão, e aquilo foi dias e dias e dias, e era o ortopedista da cidade dando plantão, era o radiologista da cidade dando plantão e assim por diante. Temerário. Temerário. Então, percebemos que era fundamental dar uma capacitação mínima para essas equipes, para eles poderem entender o que nós queríamos discutir com eles. Então, tinha uma parte em EAD, depois tinha uma parte de capacitação síncrona. Como nós não podíamos ir lá e nem eles virem aqui para fazer uma capacitação in loco, nós fazíamos uma capacitação síncrona. 1 hora por semana nós nos reuníamos da nossa equipe com a equipe deles e discutíamos dúvidas que eles tiveram com as aulas ou discutíamos casos que eles tinham tido dificuldade, a gente fazia essa discussão. É assim, esse protocolo funcionou tão bem que a gente transformou esse protocolo num aplicativo para celular, então eles tinham também o acesso, é gratuito, está aberto até hoje por coincidência, eles tinham acesso a um modo rápido do que deveria ser feito à beira-leito. Se não soubesse nada, faça aquilo que você não vai estar fazendo errado. Então, nós começamos essa parte de ensino e de capacitação. Quando nós começamos a fazer as telediscussões, as teleconsultorias, nós percebemos que muitas vezes eram 5, 10 leitos e eram leitos, entre aspas, com doenças parecidas, né, com situações clínicas parecidas. Então, eu estava discutindo um determinado paciente, eu perguntava, quanto está a fração de oxigênio que esse paciente está respirando? E o indivíduo, a sala onde fazia a teleconsulta era fora da UTI. Para ficar na UTI, ele estava todo paramentado, vocês lembram aquela roupa de astronauta, né? Então, ele tinha que se desparamentar, vir para essa sala. Eu perguntava uma coisa que ele não sabia, ele tinha que voltar, se paramentar, para ver o que era, se desparamentar e voltar. Então, com o passar do tempo, com o cansaço, quando eu perguntava quanto estava a concentração de oxigênio, ele falava 50%. Então, quanto você quer de resposta? Isso. Né? Quase isso. Então, aí, em junho, do começo da pandemia, quando nós tivemos isso, eu estava no centro de contingência do governo do estado e saiu, através do IDEA-Gov, uma proposta de abertura para startups fazerem a conexão dos equipamentos de UTI e a interoperabilidade disso, que não tinha, e não tem quase em lugar nenhum do mundo. Então, 30 empresas se inscreveram, 2 foram pré-selecionadas e começamos a trabalhar com a conexão desses equipamentos. Então, hoje nós temos na nossa UTI a cama conectada com o monitor, que está conectada com o ventilador, que está conectada com as bombas de infusão, com o débito urinário, e ainda estamos trabalhando agora com eletroencefalograma, a tomografia de impedância elétrica, a máquina de diálise. Então, todas essas informações no mesmo segundo, em tempo real, alimentam um servidor e a enfermeira, a fisioterapeuta de tempos em tempos, dá um clique e joga os dados daquele momento, daqueles todos os dados, no prontuário eletrônico do paciente. E esse pool de dados, ele vai para um servidor para depois, através de inteligência artificial, eu sabendo o desfecho do paciente, eu vou poder gerar indicadores preditivos da evolução do paciente. Evolução para extubação, evolução para diálise, para sobrevida, para óbito, aquilo que eu quiser. Então a gente está juntando num data lake esse pool enorme de dados para fazer essa análise a posteriori, sabendo o desfecho. Então, nós começamos a trabalhar com essa tele-UTI conectada. Hoje nós temos os 10 leitos da UTI respiratória, mais 75 leitos do Instituto Central e pretendemos conectar todos os leitos do HC, de UTI. E estamos trabalhando já com a conexão de leitos de UTI em outros estados. Nós já estamos começando agora, no próximo mês, estamos conectados com um hospital em Londrina,
um hospital em Sobral, com 4 hospitais. Eu estou com medo de esquecer algum e eles ficarem magoados comigo, então não vou citar mais. Mas nós vamos, no projeto que nós temos, nós vamos para 100 leitos de UTI, para 10 hospitais, 10 leitos em 10 hospitais que o Ministério da Saúde selecionou devido à necessidade deles. Então, a nossa equipe de TI monta a base nessas tal, e a partir daí a gente faz a conexão e faz a teleconsultoria, como se eu estivesse dentro do leito da UTI, porque eu tenho a imagem dos monitores, do ventilador, da bomba de infusão, eu tenho a imagem de tudo, eu não preciso perguntar para ele, eu olho e eu posso até sugerir nesse momento, olha, suba a pressão, baixa a pressão, dê droga vasoativa, e eu já vejo a resposta em tempo real daquilo. Então esse é um projeto grande do tele-UTI, que tem a conexão como o fator fundamental e a interoperabilidade que eu vou poder fazer com isso, né? E a outra coisa, só rapidinho, o outro projeto grande que nós temos em termos de tele-UTI, mas esse é a tele-UTI que hoje eu chamo entre aspas de clássica, que era essa que a gente fez aí na pandemia, é com obstetrícia. A razão de morte materna no Brasil está em níveis absurdos, e principalmente aquelas gestantes puérperas que vão para o ambiente da UTI, que tem alguma gravidade, ou um sangramento, ou uma sepse, alguma coisa. Então, nessa situação, nós começamos a atender, fizemos uma prova de conceito, até suportada financeiramente pelo Banco Mundial, em Rondônia, no Hospital de Porto Velho, e na Paraíba, no hospital na cidade de Patos. Então, nós conseguimos, na época da pandemia, reduzir a razão de morte materna, reduzir a letalidade da Covid nas gestantes de quase 90% para menos de 15%. E esse projeto funcionou bem, aí o Ministério da Saúde resolveu montar uma rede de UTIs para casos obstétricos. Nós já estamos em 11 hospitais. Nesses primeiros 6 meses, nós reduzimos a razão de morte materna em quase 40%, fazendo a capacitação das equipes e fazendo as teleinterconsultas. Muito interessante. Parabéns pelos projetos, Carlos. Eu tenho acompanhado aqui alguns desses, né? E vejo os grandes avanços que vocês foram fazendo ao longo dos últimos anos. E assim, a gente até deve ter um episódio em breve aqui sobre saúde mental, também as implicações também para as equipes de saúde, né? E eu imagino esse monte de dados para a pessoa ter que ficar passando por prontuário eletrônico, quanto é difícil para quem está ali na UTI no dia a dia. E quanto mais for possível automatizar isso. E ter um suporte remoto, né? Então, uma coisa é estar ali dentro da UTI respiratória do Hospital das Clínicas, que tem uma equipe de primeiríssima linha. Outra coisa é estar sozinho numa UTI remota, mas agora não estar sozinho, poder ser acompanhado por alguém que te dê esse suporte, né? E fico pensando também na parte de tele-home care, que é a pergunta que eu vou levar para o Chau agora, porque tem até uma integração, né, com isso que você acabou de dizer aqui, Carlos, e eu sei que o Chau está fazendo alguns projetos aí com condomínios inteligentes, tele-home care. Fico pensando, a gente faz aqui algumas ligações com outras áreas, né? Então, falamos de esporte, por exemplo, da última vez, educação e saúde, e aí estou vendo que até a construção civil talvez seja impactada pelos nossos avanços na saúde, né? Como é que vão ser as casas inteligentes, os condomínios inteligentes do futuro, Chau? A primeira coisa que eu só queria dizer que a ideia do tele-home care nós começamos a discutir no Hospitalar Digital Health em 2012. Então, só para dizer que já faz um certo tempo, né? Já faz quase 11 anos. Em maio de 2012, nós criamos, via uma parceria CBTMS com a BTMS, a CBTMS e a BTMS com a Hospitalar, fizemos essa primeira atividade. E naquela época, Ernst Young já tinha feito uma avaliação dizendo que o futuro do cuidado médico será no terceiro setor. O primeiro, consultório e clínica, segundo, hospitais, o terceiro setor é a casa das pessoas. E aí eu já vinha trabalhando nesse conceito, é que naquela época, trabalhando no conceito das casas inteligentes era caro. Hoje, casa inteligente, você pode dizer, não, com R$1.500 eu consigo fazer uma casa inteligente e conectada para os nossos propósitos. Talvez naquela época, em 2012, precisávamos de uns R$40 mil. Bom, por que isso? Nós não temos condições de ficar criando tantos hospitais na velocidade da expansão da população e do envelhecimento. O envelhecimento vai aumentar a quantidade de condições crônicas e cada dia de internação adicional no hospital também é um problema. O risco de ter infecção hospitalar,
que é algo mais difícil. Então, a tendência é o seguinte: até 2030, a grande estratégia de saúde para o país deverá ser a interconexão das casas conectadas com saúde conectada em domicílio. Então, você faz a chamada recuperação humanizada domiciliar. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que é importante é, até 2030, nós teremos mais idosos que crianças de 0 a 14 anos. Só para dizer que eu sou idoso, tá? Então, você vê que estou defendendo causa própria já, né? E aí, o que significa? A pessoa que está em casa, ele é um processo mais humanizado. E aí, sob supervisão, uma supervisão constante. Essa política pode trazer muitos benefícios. Quais? Exemplo. Será que eu não consigo aumentar em 20% a disponibilidade de leito hospitalar sem construir um único hospital? Como? Evitando reinternação desnecessária. Cerca de 20% de idosos que recebem alta são reinternados até 35 dias depois, porque teve uma descompensação em casa e não teve um acompanhamento. Se eu reduzisse de 20 para 10, eu já reduziria a taxa de ocupação desnecessária de reinternação. E aí eu quero transmitir também uma mensagem. No início diziam que telemetria de saúde era ferramenta, e eu combatia, e o Conselho Federal chancelou, é um método. Hoje eu digo, além de método, o que é telemetria de saúde? É um processo de logística de processo. Então, quando você replaneja como uma organização de um ecossistema, aí funciona. E o terceiro setor, que é a casa das pessoas, só tende a crescer. Porque em 2030 estaremos falando sobre 6G e não mais 5G. Em 2030, robôs de telepresença vai ser o nosso dia a dia, tanto quanto robô aspirador de limpeza em casa. Tá? Tanto que a Amazon estava anunciando que vai lançar o Astro, que é um tipo de Alexa com 4 rodinhas, né? Então isso quer dizer que vai mudar todo um conceito do suporte em domicílio, recuperação em domicílio, mas talvez nós vamos criar um novo conceito, o conceito da telesaúde de bem-estar. O maior ponto é evitar que as pessoas fiquem doentes, evitar o agravamento. Então a gestão da saúde, e isso que também tenho defendido, uma nova linha, a linha da telesaúde integrada do bem-estar com a manutenção da qualidade de vida e a ênfase no telemonitoramento de condições crônicas. E aí sim, as casas se tornam casas inteligentes, e aí uma recomendação inclusive para a construção civil. Se tem alguém ouvindo, olha, se você quer lançar um bom sistema de novas residências, hoje a tendência é que os condomínios têm academia de ginástica. Cria um health center, uma estação de telesaúde, cria uma estação de bem-estar, e vocês verão que é uma nova forma de valorizar, uma nova forma de habitação com o provimento de saúde. E aí as pessoas perguntam, mas por quê? A maioria dos prédios está tendo portaria remota. E a portaria remota, ele tem o quê? 2 bandas, a banda principal e a banda secundária. Em geral, a banda secundária está inútil. Imagine que a banda secundária agora pode ser utilizada por um health center. E aí imagine que a equipe hospitalar, ele faz o cuidado em domicílio e você otimiza o sistema. Então, as novas construções civis devem pensar. Todo sistema de condomínio deveria ter um health center. Muito interessante isso. Eu fico pensando até mesmo para empresas, né? Porque durou-se um tempo até levar para empresas o conceito de que os funcionários com mais saúde iriam trabalhar melhor, iam faltar menos ao trabalho, iam ter uma condição de vida muito melhor. E as empresas investiram nisso, inclusive com passes para que pudessem ir a academias. E talvez esse conceito aí de um centro de saúde, ou até mesmo algo mais amplo do que só uma academia de ginástica, mas para a pessoa poder ter acesso à saúde mental, ter acesso à saúde de forma ampla, seja algo para ser discutido nos condomínios, nas empresas, nas escolas. A gente vai voltar para esse tema aqui no nosso próximo episódio. A gente chegou no final do nosso tempo desse primeiro, infelizmente, mas a gente vai continuar no segundo episódio falando um pouco mais disso também, né? De educação em saúde, de atenção primária, do telemonitoramento em outras condições, como presídios. Eu queria agradecer muito a vocês dois, ao Carlos e ao Shaw, pela presença aqui. Foi um prazer falar com vocês e a gente vai continuar na próxima sessão, contando um pouquinho mais das histórias de saúde digital. Então,
Agradeço a presença de vocês e vou ter a honra de tê-los de novo no próximo episódio. Então, muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Até lá. E para você que está nos ouvindo, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, nas suas mídias sociais, e assim nós disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação e empreendedorismo na saúde. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.